E é com um prazer muito grande que eu recebo hoje, aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, a Suzana Caingangue, para uma conversa sobre um tema muito relevante, muito importante, e sobre o qual, infelizmente, nós ainda sabemos muito pouco. Suzana, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou iniciar dizendo que a Suzana, ela é advogada e formada em Direito. Hoje ela está cursando o doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma liderança indígena, é filha de uma liderança indígena, né? E uma batalhadora, né? Em defesa da educação escolar indígena, da educação em geral. E eu queria, além de te desejar novamente boas-vindas, que tu começasse falando um pouquinho da tua história, Suzana, e especialmente da história da tua mãe também, né? Porque elas estão, de uma certa maneira, muito, muito, muito ligadas. Bom dia, Cris. Eu que agradeço o convite, né, para a gente estar abordando um pouquinho sobre a educação escolar indígena, enfim, a minha trajetória junto com a instituição, que eu vou comentar um pouco, né, e a própria trajetória da Andila Caingangue como liderança, professora e educadora Caingangue, né, então é um prazer nosso. Enfim, meu contato com a educação escolar indígena, com a cultura Caingangue, ele se fortalece a partir do meu ingresso no curso superior de Direito, né, na Universidade da Unijuí. Isso foi lá na década de 90, em 97, por aí. Então, quando eu ingresso no curso de Direito, né, e aí eu começo a me questionar sobre várias questões relacionadas à própria cultura nossa, porque aí, de repente, quando você está dentro da universidade, você começa a pensar mais sobre as tuas raízes, a tua ancestralidade, acho que o próprio choque entre culturas, né? E o fato de você estar fora, num ambiente fora da tua comunidade, começa a te trazer várias questões. E a gente, na Unijuí, a gente fazia também palestras para escolas, e dentro da própria universidade, com os próprios acadêmicos e tudo mais, que começava a questionar a gente, né? Como é que é a cultura Caingangue, como é isso, como é aquilo, e aí a gente mesmo começa a valorizar, a rever muitas coisas que a gente, de repente, deixou de aprender na nossa convivência, no momento de convivência na comunidade. Foram muitos momentos que eu, por exemplo, durante a universidade, né, na Unijuí, cursando Direito, eu me via pensando assim, nossa, como eu deixei de aproveitar ou perguntar certas coisas para minha avó, né? Que eu convivia com minha avó Caingangue, na comunidade indígena, e muitas coisas assim eram tão comuns que eu não questionava, não perguntava, e já no ambiente da universidade, né, nesse momento já de interação com não indígenas, eu mesma começo a me questionar, e também não é apenas um momento de interação, mas é um momento também de autoafirmação. Isso, sim, marca muito, eu acho que não só a minha trajetória na universidade, porque eu começo falando desse momento, né? Então, dentro da universidade, que é um marco para mim, de eu me pensar como Caingangue, da identidade Caingangue, que é justamente nessa relação maior com o não indígena. E justamente decorrente essa relação que ela não que ela se torna uma relação de certa forma conflituosa, preconceituosa, né? Porque decorre justamente da discriminação que a gente vê, da falta de valorização ou da desvalorização do não indígena, da sociedade não indígena em relação à cultura indígena. Então, por que de repente que a universidade ela tem que estar aberta, ela tem que se abrir para indígenas estarem cursando faculdade, curso superior? Qual é, né, a necessidade que os indígenas têm de estar dentro da universidade? Por exemplo, eu fiz parte, né, de uma ação afirmativa lá na década de 90, dentro da Unijuí, que foi uma parceria entre a Unijuí, a universidade, o MEC, a FUNAI, enfim, para que estudantes acadêmicos indígenas pudessem cursar, né, no nível superior.
porque até então não haviam ações afirmativas, então até é uma iniciativa pioneira de uma universidade particular, né, do Rio Grande do Sul, que é a Unijuí, e considerando também que na época não havia lei de cotas, né, que hoje já assegura que os indígenas eles possam ingressar, enfim, os cursos superiores, né, nas universidades públicas, o que não havia na época. Então, a gente foi passando assim por várias situações naquela época que foram despertando a gente para essa questão de uma necessidade de se falar mais, de divulgar, de difundir mais, informar mais sobre a cultura dos povos indígenas e também da nossa, porque quando a gente está, por exemplo, nesse ambiente de diálogo, de conversas, ou de questionamentos mesmo no âmbito da universidade, no âmbito acadêmico, muitos acadêmicos, eles nem sabem que existem há uma diversidade cultural muito grande entre os povos indígenas, e muitos deles pensam que existe apenas um povo indígena que fala uma mesma língua, que tem a mesma cultura, enfim. Mas isso também vai me despertando bastante, né, fortalecendo a minha identidade a partir de todos esses conflitos que eu fui passando, principalmente no ensino superior, mas a partir da trajetória da Andila, né, que é a minha mãe, que ela também fez um curso pioneiro de formação de monitores bilíngues na década de 70, que acontece no Rio Grande do Sul, então, onde eles escrevem pela primeira vez a língua caingangue. Então, ela já vinha trazendo toda essa trajetória do envolvimento, do engajamento na luta pela educação escolar caingangue, do povo, do nosso povo, né? Então, a partir disso aí que eu fui tendo essa aproximação maior com a educação escolar indígena, e o que se fortalece mais logo depois, quando eu me formo no curso de Direito em 2001, que a gente então funda o Instituto Caingangue, né? O Instituto Caingangue é formado por vários caingangues com formações diversas, né? Temos advogados, nós temos pessoal da área de saúde, nós temos artesãos, anciãos, para ficar assim bem, né, equilibrado. Então, trazendo pessoas de várias formações, digamos, né? E aí o Instituto Caingangue é uma organização indígena que a gente cria, então, em 2002, justamente pensando a realidade caingangue, as necessidades, toda essa, ou de projetos, ou de programas, enfim, o que a gente demanda de comunidades caingangue, e o Instituto Caingangue é uma organização indígena que ela pensa, né, se propõe a pensar essas várias demandas de comunidades caingangue. Porém, pela trajetória da Andila, né, bem assentada ali na questão da educação e a formação que ela vai tendo ao longo da própria constituição do Instituto Caingangue, porque ela em 2000 enfim, ela se forma, eu sei que ela se forma lá em 2005, 2006, na Unemat, que é uma universidade intercultural, né, lá do Mato Grosso, onde também ela começa a pensar mais essa questão da educação, mas da cultura, né? E aí a gente fortalece mais isso dentro do Instituto Caingangue, com a criação, inclusive, do Ponto de Cultura Caingangue-Nhorê, né, em 2005, num edital que a gente acaba inscrevendo lá no Ministério da Cultura. E aí o Ponto de Cultura Caingangue-Nhorê, ele traz todas essas ideias, né, todas essas questões, o que a gente já vinha pensando sobre um trabalho, né, que a gente já vinha desenvolvendo na formação de professores indígenas, dos professores caingangue, né, do Rio Grande do Sul, em atividades que a gente já desenvolvia com eles, e aí a gente fortalece mais isso, essas iniciativas dentro do Ponto de Cultura, associando a questão tanto da educação escolar indígena, quanto também da cultura em si. Porque aí a gente começa a pensar o fortalecimento da cultura caingangue, a valorização da identidade cultural caingangue, junto e nessa relação próxima com a educação escolar indígena, com a escola indígena. Então, nós, além dessa aproximação maior com os professores, nós temos, então, uma aproximação maior com escolas indígenas, a gente inicia esse trabalho, né, bem focado nisso,
e também pensando como informar a sociedade não indígena sobre a história e cultura dos povos indígenas e, mais especialmente, do povo caingangue. Então, como uma organização indígena, a gente pensa essa realidade, pensa a cultura caingangue, mas como ela deve estar dentro da escola, como que ela deve, de alguma forma, ser contemplada pela escola caingangue, que ela não deve estar apenas focada nos valores que a gente sabe que vão adentrando cada vez mais a escola indígena, a formação, a educação escolar indígena, que são valores alheios à cultura indígena, né? São valores que a gente sabe que são impostos pela sociedade não indígena, por toda a formação que a própria sociedade brasileira ela tem, e tudo isso que a gente sabe que acaba refletindo através da educação escolar, né? No espaço da educação formal. Então, à medida que a gente tem, de um lado, a educação caingangue, que ela acontece dentro da sociedade, dentro das pedagogias caingangue, dentro de uma oralidade, a gente também pensa como que, de certa forma, a educação caingangue, a história, a cultura caingangue, ela possa estar dentro da escola indígena, nesse espaço de ensino formal, de educação formal. Suzana, esse trabalho é fundamental, é lindíssimo, e alguns anos depois, eu acho que da inauguração, vamos dizer assim, do Instituto, foi promulgada a Lei 11.645, se não me engano, em 2008, que prevê, né, que a cultura, né, indígena, afro-brasileira e indígena esteja presente na educação, né, escolar como um todo, não apenas. Então, vocês têm um movimento importante para não deixar que esses valores não indígenas, né, não valorizem ou minimizem, ou, enfim, invisibilizem toda essa ancestralidade, todos esses valores, né, para que isso seja preservado, mantido. Mas a gente também tem o desafio para que esses valores e essa cultura também seja valorizada, ensinada em escolas não indígenas. Aí existe uma atuação do Instituto nesse sentido, porque o que eu percebo é uma dificuldade muito grande, assim. Claro que existe um esforço, um movimento bacana, um grupo, vários professores estudando, se reunindo, tentando, né? Mas existe no dia a dia uma dificuldade grande de fugir dos estereótipos. Como tu disseste, na universidade, as pessoas não sabem que, sei lá, a gente tem mais de 300 etnias só no Brasil, né? Quando a gente fala indígena, a gente está falando de vários povos, né? Então, como é que o Instituto atua nesse sentido? Quais são os maiores desafios para os professores e para as escolas não indígenas? É interessante, porque, então, o projeto esse do Ponto de Cultura, que a gente inicia em 2005, ele traz toda essa preocupação a partir de uma comunidade indígena onde ele está inserido, a comunidade da terra indígena Serrinha. Quando ele foi pensado ali, a gente pensou, por exemplo, essa é uma comunidade que foi retomada recentemente, em 96, né, por força da Constituição Federal, ela foi retomada, aquele território, né? E aí, o que acontece? As famílias indígenas que estavam indo para aquele lugar, que foram para lá, elas também precisavam passar por a gente percebia assim, a necessidade de um fortalecimento da identidade, a identidade caingangue. Então, existem 2 focos de atuação no Instituto e no Ponto de Cultura, que é isso, é a identidade, a valorização da identidade, o ser caingangue, mas também, por outro lado, como que a gente leva a nossa história, a nossa cultura para uma sociedade não indígena que desconhece os nossos valores. Então, quando a gente começa a pensar que havia uma necessidade de informar a sociedade não indígena, a gente parte da realidade da comunidade de Serrinha, de ser uma terra indígena retomada recentemente, e a gente começa, então, a trabalhar ali a partir de 2002, 2003, né? E aí a gente percebe que a sociedade não indígena, a sociedade do entorno, não conhecia, desconhecia completamente o direito territorial. Mas por que esses indígenas eles vêm para cá, para essa região, e retomam essa terra? Por que da demarcação desse território? Porque existe uma história, existe uma cultura.
né? Existe toda uma ancestralidade que ela vai te mostrar, assegurar e reconhecer o direito territorial indígena. Entretanto, a sociedade não indígena ela desconhece, né? Porque a própria história nossa, a história que é levada para as escolas, ela omite isso, ela encobre, ela invisibiliza essa realidade, né? A história dos povos indígenas no Brasil. Então, aí a gente começa a trabalhar com escolas não indígenas e universidades do entorno, justamente para que essas escolas não indígenas, a sociedade não indígena, de alguma forma, ela tivesse um conhecimento da nossa realidade, do porquê do direito territorial indígena, porque nós temos uma cultura específica, né? Os nossos povos, né, eles têm uma convivência, tiveram uma vivência nesse território, e existem marcas disso, né? Então, isso é muito importante, e aí a gente começa a trabalhar com escolas não indígenas e universidades, né, fazendo tanto palestras, e aí já tendo ponto de cultura, digamos que é um espaço, como um espaço onde a gente podia receber escolas na comunidade, a gente começa a marcar bastante palestras, né, e mesmo iniciativas de formação de professores, daí já com professores não indígenas, tanto de universidades quanto de escolas que quisessem conhecer mais da nossa cultura. E todo esse trabalho de valorização da cultura, da história caingangue nossa, ela parte de um saber que ele a gente consegue acessar a partir da oralidade, através da sabedoria dos nossos anciãos. Então, mesmo a gente tendo, por exemplo, como acadêmica, como pesquisadora, a oportunidade, de repente, de olhar bibliografias, revisitar, rever bibliografias que tratem da cultura indígena, é muito importante para a gente sentar com os velhos, foi muito importante e continua sendo, sentar com os velhos e ouvir deles as histórias, né, sobre as nossas histórias. A história, por exemplo, dos nossos territórios, como é que eles eram, como é que eles são hoje, porque nós temos velhos, por exemplo, com os quais a gente trabalha, um deles, o Jorge Garcia, que é cuiã, ele tem 100 anos, tem uma outra vozinha que tem 107 anos, então eles têm uma longa trajetória para compreender, por exemplo, como é que era o passado, né, do nosso povo há tantos anos atrás, como é que era essa região, como é que era essa relação com os não indígenas. Como é que ela está sendo hoje? Como é que, por exemplo, eles também, como caingangue, como é que eles se veem dentro da escola? Porque a gente começou a trazer a oportunidade dos nossos velhos, através de um projeto, até, né, o projeto da Ação Griot, que o Ministério da Cultura desenvolvia, dos nossos velhos, eles serem ouvidos dentro da escola, sabe? Não eles virarem um professor, mas, de repente, os saberes eles serem ouvidos através da oralidade dentro da escola, porque se, de repente, a criança indígena não tinha oportunidade de, fora da escola, no seu ambiente familiar, de repente, ouvir um velho falando, contando as histórias, falando das nossas metades, das nossas marcas, do grafismo caingangue, da organização social interna, então, de repente, dentro da escola, através da escuta de um velho, de um ancião, que essas crianças pudessem saber, porque é uma realidade hoje. De repente, as crianças, mesmo na comunidade, elas às vezes não conseguem sentar e ouvir os velhos, né? Então, isso é muito importante. E esse mesmo trabalho que a gente começou a desenvolver com professores indígenas, crianças indígenas, a gente começa também a trabalhar com crianças e professores, profissionais não indígenas, que queiram, até mesmo, por exemplo, da área de educação, da cultura, da saúde, que queiram conhecer mais da nossa história, né? E aí a gente vai levando, e aí foi fechando também com a Lei 11.645, porque é exatamente isso, né? Deve haver um empenho maior de quem trabalha, de quem atua na área de educação, de conhecer cada vez mais da cultura, da história dos povos indígenas, da história do povo caingangue, que é da nossa região, da região sul-sudeste, sabe? Porque, de repente, esses profissionais estão dentro da escola reproduzindo uma visão estereotipada dos povos indígenas, de que não existe indígena na região sul, de que indígena é aquele que só anda de cocar, que mora lá na Oca, na Maloca. E aí você não vê esse indígena no sul do Brasil.
Entende? Você não vê. Se você vai para uma comunidade indígena, você vai ver que a realidade é bem diferente. Então, considerando isso, essa questão, por exemplo, a gente vê assim que há uma importância muito grande de que nós, povos indígenas, a gente possa levar e contribuir para as informações de não indígenas, para que eles possam conhecer um pouco mais da nossa história e para que esses profissionais que atuam na área de educação, eles possam levar algo que realmente seja mais condizente com o nosso olhar. Com o olhar do colonizado e não do colonizador, não com a história que vem sendo reproduzida em materiais didáticos, né, que reproduzem ainda a história oficial. Né? Só que a história oficial, ela não é a nossa história. Então, a gente vê toda uma mobilização hoje, a partir da escrita das línguas indígenas, a partir dessa abertura no meio acadêmico, né, nas universidades para indígenas, de a gente trazer para o meio acadêmico um pouco da nossa história. Então, há um compromisso muito grande nosso, como indígena, né, como acadêmico, de que a nossa história ela possa ser contada também no ambiente acadêmico, né, de que o não indígena ele possa conhecer mais, e que também no espaço, por exemplo, quando a gente pensa que a Lei 11.645, que ela seja uma abertura, ela seja um espaço, uma oportunidade dos profissionais não indígenas, eles conhecerem mais, realmente eles buscarem mais a nossa história. E isso a gente percebe que tem sido um grande desafio para eles, porque a gente geralmente, assim, em palestras, em oficinas que a gente faz, o pessoal questiona muito e pergunta muito sobre material didático, mas o que tem e o que não tem. Nós, por exemplo, como Instituto Caingangue, a gente, assim, tenta fazer, né, além das oficinas que já não puderam mais ser presenciais nesses últimos anos, nós fizemos aí, publicamos pelo menos o Ponto de Cultura, né, os 15 anos do Ponto de Cultura, que é um material nosso, vou te mostrar aqui rapidamente, né, depois até eu posso mandar mais um material para te conhecer, para vocês conhecerem. Aqui traz a trajetória dos 15 anos do Ponto de Cultura, em 2020, ele completa 15 anos, esse ano agora de 2022, nós completamos 16 anos de atuação como Ponto de Cultura. Nós também produzimos, ano passado, essa publicação é um catálogo, né, fotográfico, Expressões Culturais Tradicionais Caingangue. Nós, do Instituto Caingangue, então, nós temos, esse ano, estamos completando 20 anos de atuação, e esse material, ele reproduz um pouco justamente do que eu estou comentando contigo, o que a gente trabalhava através de oficinas, de palestras, de iniciativas presenciais, a gente traz no material, em publicações, porque para que auxiliar também profissionais que queiram conhecer mais da nossa cultura, de como que a gente tem trabalhado nessas relações, né, interraciais, enfim, interétnicas, né? Como que a gente tem, de alguma forma, trabalhado como Ponto de Cultura nessa parceria com escolas, para fortalecer a cultura caingangue, mas também para que a sociedade não indígena conheça mais. Porque quando a gente vai pensar a interculturalidade, né, essas relações no âmbito da diversidade cultural, a gente tem que pensar que não apenas os povos indígenas, não apenas o caingangue, tem que continuar assimilando mais dessa cultura eurocêntrica, né? Ocidental, não. Que deve haver realmente um diálogo entre culturas. Que assim como a gente vai conhecer mais do não indígena, que também o não indígena ele se dispõe a conhecer mais da nossa realidade. Que haja, de fato, esse diálogo, e não apenas um choque entre culturas. Sim. Entende? E não uma imposição de culturas, como é o que a gente vem sofrendo, é o que historicamente os povos indígenas eles têm sofrido, né? Uma imposição cultural. Sim. Mas que, de fato, a gente possa avançar para esse diálogo, né? E a Lei 11.645, ela abre essas possibilidades, não somente no contexto escolar, sabe, Cris? Mas num contexto mais amplo, da própria sociedade, dela se abrir mais para conhecer os povos indígenas, a nossa realidade, a história, a nossa cultura, mas também a nossa realidade. Por que, de repente, os povos indígenas
estão passando por isso, reivindicam demarcação de terras, tem toda essa situação na questão da saúde, necessitam de uma especificidade em termos de atendimento à saúde indígena, uma educação escolar específica também, entende? E quantas lindezas, né, que esse diálogo poderia proporcionar, porque eu fico te ouvindo aqui e fico pensando assim, na sociedade hoje, nessa crise de valores, né, que nós vivemos, o quanto poderia ser potente, por exemplo, para um professor não indígena se inspirar nesse valor, por exemplo, de respeito aos mais velhos, que é um valor que a gente vem perdendo. A sociedade ocidental, o legal é o jovem, né? O velho é um estorvo, né? Ninguém quer ouvir um velho, ninguém quer saber, né? Tem que ser jovem. Então, esse é um valor, assim, tão potente, tão profundo, né? E que nos humaniza tanto. Seria muito bacana, né? A partir de conhecer os valores indígenas, por exemplo, a gente fazer uma reflexão sobre a questão ambiental. Por que a floresta amazônica, por exemplo, ela é mais preservada onde há indígenas, né? Como é que é essa relação? Então, assim, é um diálogo que pode ser muito rico, né, Suzana? Assim, e realmente, claro, é um desafio para sair daquilo que tu disseste, assim, para a gente não reforçar preconceitos, né? Não fazer o dia de índio, todo mundo de pena na cabeça e pintado, com o corpo pintadinho, né? E achando que isso é coisa do passado, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu fico muito feliz que o Instituto Caingangue já tenha um trabalho tão potente, tão efetivo, né? 16 anos de atuação como ponto de cultura, isso. E que, quem sabe, isso se espalhe, né, ainda mais, porque a gente tem, o que tu disseste, a gente tem muito para o que aprender, né? E é um resgate, é uma valorização, é uma identificação do indígena, mas é um resgate para cada um de nós, cada um dos brasileiros, dessa história que nos foi roubada, né? Porque a história que contam aí não é a nossa história. Então, eu fico muito feliz que esse movimento, e assim, eu posso estar numa bolha, mas eu acho que aos pouquinhos isso vai acontecendo. Não, vai acontecendo sim, Cris, a gente percebe isso, mas é todo um desafio, entende? Essa questão também de valorização, de resgate de valores, ela é muito importante, sabe? E a gente também, ao longo da trajetória dos povos indígenas, e a gente vivencia isso muito hoje, existe toda uma luta, existe uma resistência pela manutenção dos nossos valores, de valores que são fundamentais, né, para os povos indígenas e que são associados aos povos indígenas, mas a gente também não pode, eu te diria assim, deixar de lado, desconsiderar que a sociedade indígena, os povos indígenas, eles sofrem uma influência muito grande de valores da sociedade não indígena. Entende? Isso a gente vai perceber em muitas questões. Por exemplo, no Sul a gente vê, não à toa que muita gente diz assim, muitos entendem que não existe mais indígenas no Sul do Brasil, porque os indígenas sofrem queiram ou não, os caingangues sofrem reflexos maiores desse processo de colonização, né, e de redução dos seus territórios e tudo mais, né, de confinamento que a gente percebe na história, e de lutas territoriais hoje pela demarcação dos territórios pós-Constituição de 88, né? Então, a gente vê uma luta muito intensa, porque a população caingangue, ela cada vez mais cresce, e, por outro lado, os nossos territórios não crescem, eles permanecem, né, aqueles diminutos, né, terras diminutas, onde os povos indígenas ficam confinados. Por outro lado, a gente tem aí, está percebendo pela mídia hoje, uma influência muito grande, por exemplo, dos modos de produção, de economia, que se desenvolve na região, a exemplo do agronegócio na região sul, né? Onde a gente está envolvido em muitos conflitos. As terras indígenas caingangue, elas estão envolvidas em muitos conflitos decorrentes, por exemplo, do arrendamento, né, e que é influenciado, é uma influência direta ali do agronegócio e tudo mais, e que, na verdade, não faz parte da cultura caingangue, mas ele foi sendo desenvolvido ao longo do processo de colonização, pelo SPI, pela FUNAI, num intuito de inserir os povos indígenas à sociedade nacional. Então, o que acontece é que a gente hoje tem reflexos muito claros disso, né, do agronegócio, do arrendamento das terras indígenas, de uma concentração de renda,
por exemplo, em algumas famílias das comunidades, o que gera uma desigualdade social muito grande, a questão da miséria, entende? Tudo isso é um reflexo da sociedade não indígena, de valores, né, da economia, da política, de certa forma, de valores que vêm da sociedade não indígena para dentro da comunidade indígena, Uhum. e causando, de certa forma, todos esses conflitos, né, que vão ocasionar, por exemplo, a violência, a fome, a miséria, né? Então, isso a gente tá vivenciando de uma forma muito acentuada nas terras indígenas, né? Eu te falo das terras indígenas Caingangue, né? Sim. Principalmente do Rio Grande do Sul, mas não é só no Rio Grande do Sul que a gente vai ver, e principalmente em decorrência também das políticas governamentais que a gente tem visto hoje, entende? Do governo, de como que o governo tem se posicionado em relação à questão indígena, né? Que isso influencia diretamente na questão do reconhecimento dos direitos territoriais, a questão da saúde, a questão da educação, entende? E as políticas que devem acontecer e ser implementadas dentro das comunidades indígenas. Mas, assim, com certeza, eu vejo assim que, de uma forma mais ampla, por exemplo, em termos ambientais, mesmo que a gente pense, por exemplo, nós estamos passando por essa situação em boa parte dos territórios Caingangue, né, a questão tanto de arrendamento, a questão da influência do agronegócio, a gente vê que, queira ou não, os indígenas eles têm um reconhecimento muito grande das boas práticas relacionadas ao uso dos seus recursos naturais. Isso é muito importante, né? E o momento que a gente vivencia em termos de planeta Terra, ele sugere, ele está vindo com uma força muito grande a revisitação e a valorização desses valores. Eles têm sido muito intensos, e eu creio que isso aí também vai vir para a nossa sociedade, para o povo Caingangue, entende? Apesar do que a gente tem sofrido como uma consequência do processo de colonização, sabe? Que os nossos valores, esses valores, sabe, relacionados ao uso da nossa terra, né, dos nossos recursos naturais, eles vão acabar também se fortalecendo, porque quando a gente pensa, nós não somos essa geração apenas, nós temos gerações futuras. Então, quando a gente pensa gerações futuras, a exemplo de todos os povos indígenas no Brasil, a gente pensa que a terra ela é muito importante, que a maneira que a gente usa a terra ela é tão importante que é ali que a gente vai assegurar a vivência das futuras gerações. A vivência e a sobrevivência, né? A existência das futuras gerações. Suzana, eu poderia ficar conversando contigo aqui horas e horas e horas, porque é um tema muito importante e, como eu disse no início, a gente ainda conhece muito pouco, né? Eu acho que é um esforço que nós temos que fazer para se apropriar dessas questões, para fazer essas reflexões, para ver o quanto a gente tem para aprender com os indígenas, né? E não é pouca coisa, então dá vontade de ficar te ouvindo. Mas, para a gente encerrar, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, que é: o que muda o mundo? Para ti, Suzana, o que muda o mundo? Eu acho, pela experiência que a gente tem no Instituto Caingangue, né, na atuação com escolas, a educação ela é fundamental. A educação, seja ela formal, seja ela informal, sabe? E a gente tem essas experiências da educação informal, né? Da educação que ela acontece na oralidade, ela é tão mais importante que a educação formal. Então, eu acho que a educação ela é fundamental para o resgate de valores, para essa revitalização, para o fortalecimento de valores nossos, né? Da cultura Caingangue, de aprendizagem, desse diálogo, né? A gente vê que a educação ela te propicia tudo isso. E a gente acha que não pode abrir mão, sabe? Só que realmente a educação ela tem que tem que haver de fato um diálogo. E não essa imposição de valores. As pessoas têm que estar abertas para esse diálogo, para conhecer o outro, né? Que a gente fala, o outro, que não deveria ser o outro, né? Porque as partes se complementam, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente partir da educação. E a cultura, ela sempre está ali, né? A cultura que ela faz parte de do povo nosso, do povo, da nossa história, da nossa organização, tudo está ali dentro da nossa cultura.
Então, tudo isso é muito importante e a educação ela tem sido fundamental para tudo isso. Suzana, muito obrigada e de coração espero que tenhamos próximas oportunidades para conversar. Por Com enquanto, muito certeza, obrigada. Cris. Eu que agradeço, Cris.